Pessoal, bom dia. Nessa aula nós vamos falar sobre as relações de Girard. Albert Girard foi um matemático francês que viveu lá entre o século XVI e XVII e que estudou a fundo as equações algébricas. Tá? Então ele é o responsável pelo desenvolvimento de uma teoria, que ficou conhecida como relações de Girard. Essas relações são relações entre as raízes das equações algébricas, tá? Ou equações polinomiais, Nós vamos deduzir essas relações para a equação do segundo e terceiro graus, tá? E as equações de grau maior, a gente pode fazer a generalização. Primeiramente, uma equação do segundo grau é isso aqui, certo? Uma equação algébrica do segundo grau. Nós vimos lá anteriormente que pelo teorema da decomposição eu posso escrever esse polinômio ax² mais bx mais c como a vezes x menos r1 vezes x menos r2, onde r1 e r2 são as raízes, Se nós dividirmos os dois membros por a, o que nós vamos ter? x² mais b sobre ax mais c sobre a igual x menos r1 vezes x menos r2, ok? Não vou mexer nesse lado. Vamos aplicar aqui a distributiva do segundo membro. Depois vamos fazer a igualdade dos polinômios, tá? Para a gente chegar onde nós queremos. x² menos xr2 menos xr1 mais r1, r2. Ok? Bom, se eu colocar aqui r1, observe que eu tenho menos x, Eu posso escrever isso aqui assim. Certo? Coloquei o x em evidência, coloquei o menos em evidência também. Se nós compararmos esse polinômio com esse aqui, Fazendo aí a igualdade entre polinômios, o que nós vamos ter? X² eu não preciso preocupar, Porque já são iguais os coeficientes. Nós vamos ter que isso aqui, é igual a menos b sobre a. Bom, se menos r1 mais r2 é b sobre a, eu posso afirmar o quê? Que r1 mais r2 é menos b sobre a, certo? Onde a e b são os coeficientes, O a é coeficiente x² e o b é coeficiente x. E se eu multiplicar a primeira com a segunda, dá c sobre a. Bom, essas são as relações de Girard para uma equação do segundo grau. A maioria de vocês deve se lembrar, Soma das raízes menos b sobre a. Produto das raízes, c sobre a. Lá no nono ano, vocês já estudavam isso aí. É uma forma de resolver equações do segundo grau, Bom, então para equações do segundo grau só tem essas duas relações porque eu só tenho duas raízes, Vamos verificar isso agora para equações do terceiro grau. Essa nós ainda vamos fazer, tá? Uma equação do terceiro grau se apresenta de que forma? ax ao cubo mais bx² mais cx mais d, Igual a zero. Isso é uma equação algébrica ou polinomial do segundo grau, Se nós fizermos aqui a igualdade usando o teorema da decomposição, nós vamos ter isso aqui, x menos r1, x menos r2, x menos r3 multiplicado por a, que é o coeficiente dominante. Dividindo tudo por a novamente, o que nós vamos ter? X ao cubo mais b sobre ax² mais c sobre ax mais d sobre a igual x menos r1, x menos r2
x menos R3, ok? Eu não vou mexer mais com esse primeiro membro. Vamos aplicar o distributivo lá no segundo. Vou fazer uma colinha aqui, né? Isso aqui é quem? É x menos R1, x menos R2. Então eu vou já aproveitar o que a gente já fez, né? Fica x quadrado menos xR1 menos xR2 mais R1, R2. Isso vai ser multiplicado por x menos R3, ok? Então vai aplicando o distributivo. X quadrado vezes x é x ao cubo. X quadrado vezes menos R3 dá menos x quadrado R3. Depois vem menos x quadrado R1, certo? Mais x R3. R1, R3, perdão. R1, R3. Depois vem menos x quadrado R2, né? Mais x R2, R3. Depois vem mais x R1, R2, ok? E menos R1, R2, R3, que é esse último produto aqui. Então, se nós colocarmos aqui em evidência, o x quadrado, observe que tem três termos, né? Esse e esse. Os três são negativos, então eu vou colocar o menos aqui. Aí eu tenho R1, R2, R3. Então, R1 mais R2 mais R3 vezes x quadrado, ok? Isso que está de vermelho corresponde a esses três termos aqui. O menos, né? Porque o menos é nos três, então eu coloquei em evidência. X quadrado lá no final, R1 mais R2 mais R3. Agora os termos que tem x. Quais são? Eu tenho aqui, ó, x, R1, R3, x, R2, R3, x, R1, R2. Os três são positivos. Então eu vou ter, ó, mais, colocar em evidência, R1, R2, R1, R3 e R2, R3. Tudo isso está multiplicando por x. Isso aqui de verde, né? São esses três aí. E sobrou esse produto aqui, né? Menos, colocar aqui entre parênteses, fica mais fácil da gente fazer a igualdade, tá? Agora observe, essa igualdade vem daqui, né? Isso aqui é igual a isso, que é igual a isso, que é igual a isso tudo, que é igual a esse maior aqui. Então eu vou pegar tudo isso aqui, ó, e vou comparar com esse polinômio aqui inicial. Ou seja, x ao cubo já é x ao cubo, não precisa mexer. O termo que tem x quadrado, tudo isso aqui tem que ser igual a quem? B sobre A, né? Como tem o menos, igual a gente fez aqui, ó, trocou o sinal, nós vamos chegar à conclusão o quê? Que R1 somado com R2 somado com R3 tem que ser igual a quem? Menos B sobre A. De onde saiu esse menos? Daqui, né? Quando a gente troca o sinal. Aí se eu multiplicar 2 a 2, R1, R2, mais R1, R3, mais R2, R3, se eu pegar esses três aqui, estão multiplicados por x. Quem é que está multiplicado por x aqui? C sobre A. Observe que ficou igual, né? Menos B sobre A, C sobre A. O próximo é quem? Aqui é menos, né? Então eu vou fazer o R1, R2, R3. Esse produto negativo é D sobre A. Né? Isso aqui é D sobre A. Ou seja, pego esse menos aqui, passo multiplicando para o outro termo. Então dá menos D sobre A. Menos D sobre A, C sobre A, menos D sobre A. Os sinais vão se alternando, tá? Essas são as relações de Girard para uma equação do
terceiro grau. Observe que eu tenho 3 raízes, né? Então a soma das raízes é sempre a mesma, menos B sobre A. A seguir eu venho o produto 2A2, né? R1, R2, R1, R3, R2, R3. Isso é C sobre A. Aqui não tem porque eu só tenho 2 raízes, né? Então só tem um produto 2A2. Aí vem o produto das 3 raízes, R1, R2, R3, menos B sobre A. Para o quarto grau nós vamos deduzir as relações, mas não vamos desenvolver, tá? Vou dar uma pausa para apagar aqui. Bom, eu deixei aqui as relações do segundo e do terceiro grau para a gente já ter uma ideia como é que seria do quarto grau, tá? Uma equação do quarto grau, né? Um polinômio do quarto grau, ax a quarto mais bx ao cubo mais cx quadrado mais dx mais zero. Se eu colocar, de acordo com o teorema de decomposição, a vezes x menos R1, vezes x menos R2, vezes x menos R3, vezes x menos R4, onde R1, R2, R3 e R4 são as raízes, né? Bom, fazendo aquele mesmo procedimento que nós acabamos de fazer, quais são as relações que nós vamos chegar? R1 somado com R2, somado com R3, somado com R4, a soma das 4 raízes tem que ser quem? Menos B sobre A, ok? Aí vem os produtos 2A2. Quais são os produtos 2A2 que nós vamos